Crefisa oferece Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. 250 mil pessoas não têm mais onde morar por causa das explosões de terça-feira em Beirute. Em terras indígenas do Pará, o Ministério da Defesa suspende operações de combate a garimpos ilegais. E o ministro confirma que índios têm direito a explorar a madeira e cultivar lavouras. Grupos de defesa ambiental apresentam propostas de combate ao desmatamento na Amazônia. O secretário de Transportes de São Paulo é preso numa operação da Polícia Federal. Alexandre Baldi é suspeito de desvios na saúde quando ocupava cargos nos governos federal e de Goiás. O senador Flávio Bolsonaro pede a substituição dos promotores que investigam a suspeita de prática de rachadinha. Assinadas as regras novas para delação premiada de empresas sem a participação dos procuradores do Ministério Público. O Jornal Nacional está começando. O Brasil passou hoje a marca de 98.600 mortos pela pandemia do novo coronavírus. De ontem para hoje foram confirmados mais 1.226 óbitos, segundo os dados coletados pelo consórcio de veículos de imprensa. Desde o início da pandemia, o país está perto dos 3 milhões de casos da Covid. A análise da evolução da pandemia nos estados brasileiros você vai ver ainda nesta edição. O Ministério da Defesa suspendeu hoje uma operação de combate a garimpos ilegais na terra indígena Munduruku, no Pará. Ontem, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, se encontrou com índios favoráveis ao garimpo. Fiscais do IBAMA gravaram a operação no oeste do Pará. Essas imagens mostram a devastação provocada pelo garimpo na floresta, que avança por uma grande área e deixa para trás piscinas de água barrenta contaminada. Na operação, os fiscais atearam fogo a equipamentos como pás carregadeiras, que chegam a custar R$500 mil cada. O clima ficou tenso. Nesses áudios obtidos pelo Jornal Nacional, garimpeiros falam em derrubar o helicóptero usado na operação. Pois é, amigo, isso aí era para ter reunido já a moçada tudinho. Aí o cara prefere perder uma PC, 4, 5 PC, do que, moço, mete bala pra cima, meu amigo, e joga um helicóptero desse no chão, moço. Joga um helicóptero desse no chão. É 1000 vezes, aí eles vão pensar 2 vezes de encostar num garimpeiro. PC é uma forma de se referir às máquinas pesadas usadas no garimpo. Garimpeiros e indígenas que trabalham com eles chegaram a invadir ontem a pista do aeroporto de Jacareacanga para protestar contra a operação e impediram a decolagem de um avião que dava apoio à operação. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que estava em viagem ontem à região, conversou antes com o grupo, que pediu que a operação fosse interrompida. E Ricardo Salles defendeu uma negociação com eles. O Brasil vive esse dilema de reconhecer, afinal de contas, depois de tanto tempo, que os indígenas têm o direito de escolher como querem viver. Têm o direito de escolher que atividade econômica querem fazer. Pare de fazer de conta que essa história de que os indígenas não querem garimpar, ou não querem produzir lavoura, ou não querem, em certos casos, ter atividades ligadas ao setor madeireiro florestal, como se isso fosse uma verdade absoluta. Depois da conversa de Ricardo Salles com os garimpeiros, a operação de fiscalização foi suspensa. Os helicópteros do IBAMA não decolaram hoje e uma comitiva de representantes da região que defendem o garimpo em terras indígenas embarcou para Brasília para se reunir com autoridades do governo. Em nota, o Ministério da Defesa disse que reitera que a Operação Verde Brasil 2 de combate a delitos ambientais na Amazônia Legal continua em andamento. Contudo, as ações na terra indígena Munduruku, no estado do Pará, foram interrompidas para reavaliação. Mas não deu mais detalhes do motivo que levou à suspensão da fiscalização contra o garimpo. O Ministério do Meio Ambiente disse em nota que não houve nenhuma reunião com garimpeiros, mas protesto dos indígenas inconformados com a fiscalização sobre o garimpo que eles mesmos realizam. Essas imagens de satélite mostram a evolução da destruição provocada pelo garimpo em apenas um ano na terra indígena, de julho de 2019 até agora. A coordenadora do Instituto Socioambiental
disse que essa atividade tem que ser coibida porque é ilegal. Preciso que sejam feitas consultas e um amplo debate para isso. Por enquanto, garimpo em terra indígena é ilegal. Ontem mesmo, o Supremo Tribunal reafirmou que é dever do poder público fazer a retirada desses garimpeiros e que só não determinaria que fosse feito imediatamente em função da pandemia. Mas não é aceitável que o ministro vá lá conversar com aqueles que estão ocupando ilegalmente e que seja suspensam as ações de fiscalização. Agora há pouco, o Ministério da Defesa declarou que suspendeu as operações nas terras Munduruku a pedido dos indígenas. Entidades ambientais se uniram para apresentar uma proposta de combate ao desmatamento. As mais de 60 entidades entregaram as propostas ao Congresso porque, segundo elas, as tentativas de negociação com o governo foram frustradas. Elas afirmam que o crescimento da área desmatada no Brasil vem acompanhado do aumento da violência, dos incêndios florestais, da expansão de garimpos irregulares, do crescimento da grilagem de terras públicas e outras atividades ilícitas, com destaque para as invasões de terras indígenas e áreas protegidas. E que a postura irresponsável do presidente da República, que pratica uma agenda antiambiental e anti-indígena perversa e declarada, está tentando contra a própria Constituição. Enfatizam que investidores e empresas internacionais ameaçam retirar negócios do Brasil, intensificando a crise econômica, ameaçando empregos e agravando o quadro de desigualdade e pobreza do país. O governo não tem um plano, o governo não tem meta, o governo não tem orçamento, o governo não tem uma metodologia estratégica de trabalho para combater essa situação. Portanto, a gente simplesmente não sabe o que vai acontecer. A Amazônia está entregue à delinquência, entregue à ilegalidade, não existe nenhuma perspectiva de resposta. Na carta, as entidades apelam a deputados e senadores para formar o que eles chamaram de uma frente de resistência contra a destruição do meio ambiente. Os ambientalistas também pedem a aprovação de leis para colocar em prática 5 linhas de ações emergenciais. Proibir o desmatamento na Amazônia por no mínimo 5 anos. Aumentar penas para quem desmatar e invadir e comercializar ilegalmente terras públicas. Retomar imediatamente o plano de ação para a prevenção e controle do desmatamento na Amazônia Legal. Demarcar terras indígenas e quilombolas e criar, regularizar e proteger unidades de conservação. Reestruturar IBAMA, ICMBio e FUNAI, que perderam força no atual governo e não contam com funcionários suficientes, principalmente na área de fiscalização, para conter os crimes ambientais. Sobre as terras indígenas, o presidente Jair Bolsonaro já declarou mais de uma vez que não pretende demarcar novas áreas. Questionado sobre as propostas, o Ministério do Meio Ambiente se limitou a comentar em nota que as questões relacionadas com o combate às queimadas e desmatamento ilegais estão sendo coordenadas pela Vice-Presidência da República na qualidade de presidente do Conselho da Amazônia. A vice-presidência não comentou a carta. Em uma videoconferência com investidores estrangeiros, promovida por uma universidade americana, o ministro da Economia, Paulo Guedes, recorreu a um expediente utilizado outras vezes pelo governo Bolsonaro para responder críticas do aumento da área desmatada no Brasil. Acusou países desenvolvidos de terem destruído suas próprias florestas, apesar de as estatísticas mostrarem o contrário. Na Europa, por exemplo, quase 42% do território são cobertos por florestas, a maior parte de projetos de reflorestamento iniciados depois da Segunda Guerra Mundial. Nos Estados Unidos, 32% do território são de floresta, que cresceram quase 3% nos últimos 30 anos. Respondendo às perguntas em inglês, Paulo Guedes disse: "Vocês desmataram seus países. O Brasil tem a maior matriz energética do mundo. Com a exceção do Canadá e da Rússia, é o país com a maior parte de sua região natural preservada. Não há caso de extinção com guerras, extermínios, como aconteceu em vários países e nos Estados Unidos. Eu só peço que vocês sejam gentis, pois nós somos muito gentis. Nós entendemos sua preocupação. Tendo vivido tudo o que vocês viveram, vocês querem nos poupar de destruir nossas florestas, como vocês destruíram a de vocês. Índios, nativos. Entendemos isso." O Parque Nacional já atingiu uma área equivalente
a 200 campos de futebol. Na Serra dos Órgãos, região serrana do estado do Rio, a vida queima há 3 dias. A mais de 2.000 metros de altitude, onde o fogo começou, nenhum amador chega a pé e nem quem tem experiência consegue acesso a certos pontos. A área abriga 2.800 espécies da flora nativa e mais de 700 de animais. Mais de 200 hectares desse lar de bichos e plantas já foram destruídos. O combate às chamas chega assim por helicóptero. A aeronave leva homens até onde é possível, ou então lança água do céu onde há risco para os combatentes. Eles resistem a quase tudo para pôr fim à agonia do parque. Mais de 80 pessoas trabalham sem parar para combater os focos de incêndio. Ainda tem altitude, lá em cima a temperatura é bem baixa, então são muitas condições que são desfavoráveis ao combate. A polícia abriu um inquérito para apurar as causas do incêndio. A suspeita é que ele tenha sido provocado por baloeiros. A conduta de soltar balões, bem como os incêndios gerados por essa prática nefasta, estão previstos na Lei de Crimes Ambiental, com pena de até 4 anos de reclusão. Longe do crime, das chamas e da maldade humana, a vida por aqui é colorida e barulhenta. 130 espécies com risco de extinção vivem no Parnaso. Não são só espécies, é a biota toda dos campos de altitude que está sendo ameaçada. Uma vez extinta aqui na Serra dos Órgãos, não tem retorno. No Centro-Oeste, começou a operação com soldados das Forças Armadas e bombeiros de 2 estados para tentar combater o fogo no Pantanal. O avião da Força Aérea Brasileira trouxe para Poconé brigadistas e militares navais de Mato Grosso do Sul. A Marinha mandou um helicóptero para ajudar na operação em locais de difícil acesso. Este helicóptero consegue pousar em pontos estratégicos onde as equipes demorariam horas para chegar por terra. Em cada viagem, dá para levar até 24 bombeiros, além do material usado para apagar o fogo. 2 aviões do Corpo de Bombeiros jogam água nos pontos e atingiram a vegetação que está mais seca. Cada um leva 5.000 litros de água. Na realidade, a gente possibilita com que as equipes terrestres possam se aproximar do fogo, né, da linha de fogo, e possa finalizar extinguindo o incêndio. Então, o combate aéreo é um trabalho combinado com as equipes terrestres. De acordo com o IBAMA, o fogo já consumiu 1.100.000 hectares de vegetação em todo o Pantanal, uma área equivalente a 7 vezes a cidade de São Paulo. Em Corumbá, Mato Grosso do Sul, ribeirinhos lamentam a vegetação destruída. Todas essas plantas assim nativas nossa aqui, ela queimou tudo, não sobrou nada. Agora vão ter que esperar replantar, buscar em algum lugar para replantar, porque aqui não tem mais. Como faz falta a chuva no momento desse, né, Anne? Boa noite. Muita falta, né, Bonner? Boa noite para você, para Renata, boa noite a todos. A questão, gente, é que agosto é o período em que menos chove no sudeste e centro-oeste do país. Em Cuiabá, a média é de apenas 22 milímetros para o mês inteiro. Em Goiânia, 16, Rio de Janeiro, 42 e São Paulo, 36 milímetros. Amanhã o tempo fica seco nessas áreas em amarelo aqui do mapa, onde a umidade pode ficar abaixo do 100%. E em situação de alerta, abaixo dos 20%. Em todo o Mato Grosso do Sul, noroeste do Paraná, interior de São Paulo, Triângulo Mineiro e sul de Goiás e Mato Grosso. Destaco aqui as cidades de Brasília, com máxima de 25 graus, Campo Grande, 30, Votuporanga, no interior de São Paulo, 31, Lucas do Rio Verde, Mato Grosso e Palmas, com 34 graus, todas com umidade bem baixa. Com essa secura, muita gente já está sentindo há algum tempo ardência nos olhos, tosse e irritação na garganta e alergias respiratórias. Só bebendo muita água para ajudar. É o jeito. Norte e Nordeste. Chuva? Lá tem umidade bem alta, viu? Continua chovendo. Bonner, amanhã tem previsão de pancadas rápidas, mas o sol também aparece do leste da Bahia até o litoral da Paraíba. E do litoral do Pará, Amapá, Roraima até parte do Amazonas. Vitória da Conquista na Bahia, conhecida também como a Suíça Baiana, está fazendo jus ao carinhoso apelido. Olha a temperatura amanhã, mínima de 14 e máxima de 20 graus. À tarde fica mais fria que em Campo São Paulo, onde a máxima chega a 3 graus.
923 metros acima do nível do mar. Bem alto, mas bem mais baixa ainda que Campos do Jordão. A diferença nesse momento é a chuva e o vento, que têm sido constantes. Nesses 6 dias de agosto, choveu todos os dias, ultrapassando a média do mês inteiro. Em Salvador e Maceió, amanhã chove fraco e a máxima chega aos 28 graus. E em Manaus, máxima de 34. Sol sem chuva em São Paulo, Belo Horizonte e Florianópolis, com máxima de 25. Rio de Janeiro, 29 graus. E Porto Alegre, que teve uma semana bem quente, amanhã refresca um pouquinho, a máxima não passa dos 26 graus. Até amanhã, Bonner. Até amanhã, obrigado, Anne. A seguir, os 75 anos da bomba atômica em Hiroshima. E 250 mil pessoas desabrigadas pelas explosões em Beirute. Em julho, os depósitos na poupança superaram os saques em mais de 27 bilhões de reais. Foi o melhor resultado para o período em 25 anos. E tem a ver, claro, com o fato de parte dos beneficiados pelo auxílio emergencial terem recebido ajuda em contas poupança. O Ministério da Economia e a Casa Civil querem fazer uma consulta ao Tribunal de Contas da União sobre a possibilidade de o governo federal ultrapassar os limites estabelecidos pelo teto de gastos. O governo quer saber se o Tribunal de Contas da União dará aval para driblar o teto de gastos, um instrumento constitucional que limita as despesas públicas federais. As despesas no combate à pandemia deixaram de fazer parte do orçamento do ano. Todos esses gastos estão no chamado orçamento de guerra para a pandemia. Os beneficiários do Bolsa Família passaram a receber o auxílio emergencial. Com isso, o governo deixou de gastar com esse programa assistencial que tinha recursos previstos no orçamento do ano, sujeito ao teto de gastos. Abriu uma brecha no orçamento. O governo quer saber se pode usar esse dinheiro para despesas da pandemia. Sobraria espaço no orçamento normal para outros gastos. Aí, especialistas e parlamentares veem risco de descumprimento do teto de gastos. O presidente da Câmara disse que a pandemia não pode ser usada como desculpa para aumentar gastos permanentes nos próximos anos. O teto de gastos é base da política fiscal do Estado brasileiro. Claro, gastos extraordinários foram necessários para o enfrentamento ao vírus, que ninguém imaginava que fosse ser com esse impacto, mas nós não podemos olhar o futuro com as falsas soluções do passado. Não faço aqui ataque a ninguém, crítica a ninguém, né? Mas nós já começamos a ver uma pressão grande para furar o teto, né? Para desrespeitar o teto, porque precisa de dinheiro para isso, precisa de dinheiro para aquilo. Numa entrevista ao site Jota, o secretário do Tesouro Nacional defendeu que o teto tem que ser mantido. Não existe jeitinho, tem que fazer o correto que tem que ser feito. Jeitinho, isso acaba sendo percebido, não tem outra alternativa, é cumprir o teto de gasto, é isso que traz credibilidade, é isso que ancora as expectativas, é isso que faz o juro ficar baixo. A instituição fiscal independente já calculou que, mesmo sem qualquer despesa nova, é muito alto o risco de o governo não ter recursos para cumprir o teto de gastos em 2021. Tirando as despesas obrigatórias, o que sobraria seria menos do que o necessário para manter o funcionamento da máquina pública. O economista Alexandre Schwartzman diz que o teto de gastos é um sinalizador importante de que o governo quer manter as despesas sob controle e sugere corte de gastos e de privilégios. Que tal, ao invés de flexibilizar o teto de gastos, por que a gente não lida com os gastos obrigatórios, né? Tem uma série de reformas que poderiam ser aprovadas. A reforma administrativa, a reforma do Pacto Federativo, né, a reforma emergencial. Os 3 meses iniciais do auxílio emergencial não foram suficientes. O benefício foi estendido por mais 2 meses com o mesmo valor, R$ 600. Mas o presidente Jair Bolsonaro já disse que é um gasto alto, cerca de 50 bilhões por mês, e que ele não deve continuar. O ministro Paulo Guedes disse hoje em 2 videoconferências que o Brasil tem gasto muito no combate à pandemia. Segundo ele, os valores são maiores até que os de países desenvolvidos. Aliados do governo defendem que o auxílio seja mantido até o fim do ano, mas com valor menor.
É fato que 50 bilhões de reais é o que é gasto por mês com o auxílio emergencial de R$600. E não dá para se manter até o final do ano dessa forma, porque há um endividamento muito grande e nossa economia está entrando em colapso. Vai jogar a nossa economia no fundo do poço. A possibilidade de acabar o auxílio emergencial recebeu críticas. A pandemia persiste com todas as suas consequências. Estendê-lo vai ter essa virtuosidade social e para o ano que vem, com calma, elaborarmos um projeto de renda básica permanente, muito importante para as desigualdades do nosso país. Alguns dos setores que mais empregam na economia brasileira estão em suspense. O presidente Jair Bolsonaro barrou a redução de impostos sobre a folha de pagamento a partir do ano que vem. O Congresso Nacional pode derrubar esse veto, mas ainda nem marcou a data para votar. São 17 setores, como a construção civil, calçados, fabricação de veículos, confecção e vestuário. Se o veto for mantido, a desoneração aprovada pelo Congresso, que iria até o fim de 2021, acaba em dezembro. O governo quer manter o veto. Hoje, numa reunião virtual com uma organização internacional, o ministro da Economia, Paulo Guedes, não tratou das discussões no Congresso sobre o veto do presidente à desoneração da folha. Mas, ao falar sobre a proposta de reforma tributária, disse que impostos sobre folha de salário são uma arma de destruição de empregos. E disse que a econômica tem defendido um imposto sobre transações financeiras, incluindo transações eletrônicas, para substituir a tributação da folha de pagamentos. O governo sinaliza que a desoneração da folha de pagamento das empresas só vai sair se o Congresso aprovar um novo imposto. O veto à desoneração da folha desses setores está na pauta de votações do Congresso, junto com outros 32 vetos presidenciais que trancam a pauta. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pretende seguir uma ordem cronológica dos vetos, o que bota a desoneração em último lugar nessa lista, como quer o governo. O vice-líder do PL na Câmara criticou a atitude do governo. A medida do governo é absolutamente insensível com milhares de brasileiros, com milhões de brasileiros que esperam, no pós-crise, ter uma retomada da economia, retomada da geração de emprego e renda. Obviamente que reonerar os setores que mais empregam no nosso país é um equívoco. O relator no Senado é a favor da derrubada do veto. A recomendação do líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo, foi pela aprovação do relatório do deputado Orlando Silva, onde prorrogava por mais um ano, ou seja, até dezembro de 2021. As desonerações de 17 setores, que vai gerar milhares de empregos, não há justificativa para mudarmos esse entendimento. Para os setores que contam com a prorrogação da desoneração neste momento de pandemia, a falta de uma definição prejudica os negócios. A construção civil teme mais desemprego já a partir de janeiro. Não é momento para onerar folha de pagamento. A construção civil, certamente, se mudar para a tributação sobre a folha, perderá muitos empregos, porque eles se tornarão mais caros e inviáveis perante os contratos já feitos. Estima fechar 15 mil postos no ano que vem sem a desoneração. O impacto da reoneração da folha de pagamento no setor calçadista será de um acréscimo superior a 570 milhões de reais em tributos previdenciários. Estima-se que somente no primeiro ano podemos perder 15 mil postos de trabalho em função desse acréscimo tributário. E quase 9 milhões de brasileiros perderam o trabalho durante o segundo trimestre desse ano. É o menor número de ocupados no país desde 2012, quando começou essa série histórica do IBGE. A taxa de desemprego de 13,3% representa um aumento de 1,1 ponto percentual em relação ao trimestre anterior. Quase 6 milhões de brasileiros desistiram de procurar emprego nesse período. Empresas estão tentando ajudar o Brasil na crise da pandemia. A ENGIE, empresa de energia, doou R$1,5 milhão para a Fundação Oswaldo Cruz aumentar a produção de testes para diagnóstico da Covid-19.
Além disso, R$1 milhão foram para ajudar na implantação de uma central de processamento de testes da Fiocruz, na Bahia. A empresa também doou mais de R$650 mil em cestas básicas e itens de limpeza para cerca de 70 instituições de várias cidades do país. No total, a ENDE doou cerca de R$6 milhões para o combate à pandemia no Brasil. Através de uma ação como essa, nós vamos ter, ao final, uma economia mais consciente, né, uma sociedade mais humana e empresas mais sustentáveis, né? Tudo isso eu acho que vai ser o resultado desse momento que a gente está enfrentando agora. O Papa Francisco nomeou para o Conselho de Economia do Vaticano 6 mulheres e um homem que não integram a Igreja. São 7 leigos, num total de 13 conselheiros. O Papa criou o Conselho em 2014 para fiscalizar as finanças. O grupo tem ainda 6 cardeais, entre eles o arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer. Chegou a 145 o número de mortos na explosão do porto de Beirute. Dezenas de pessoas ainda estão desaparecidas. Beirute virou um grande mutirão. Milhares de libaneses não esperaram os 3 dias de luto para arregaçar as mangas. É uma população escaldada com a inação do poder público. Eles querem botar logo a cidade de pé. Muitos desses, com as pás nas mãos, nem têm para onde voltar. Mais de 250 mil pessoas viram o deslocamento de ar esmagar suas casas. 10% da população está desalojada. Estão vendo a água ali? Aqui é o porto, os prédios da frente. A libanesa Jacqueline Atoui, que já morou no Brasil, também tenta tornar o apartamento dela habitável de novo. Aqui a gente já deu uma arrumada, como eu estava explicando ontem. Nossos carros estão aí embaixo também, quebrados. A funcionária do Unicef mostra que a explosão acabou com o posto de gasolina na esquina. A gente ainda não sabe o que aconteceu com os caras que trabalham no posto de gasolina. Não parece ter nenhuma alma viva aqui, né? Jacqueline filmou também os danos num prédio projetado por Oscar Niemeyer. É bem em frente à nossa casa, também está todo destruído. A reconstrução dessa vez não conta com a participação de Jean-Marc Bonfils. O arquiteto francês ajudou a erguer o Líbano depois da Guerra Civil de 15 anos. Ele foi um dos mortos na tragédia. Outro francês quer participar da nova reconstrução do Líbano. Emmanuel Macron foi o primeiro chefe de governo a chegar e o primeiro a apontar o dedo. C'est une crise politique, morale. O presidente francês disse que há uma crise política, moral e econômica. De braços dados com o povo, ele prometeu que não deixaria a ajuda cair em mãos corruptas. A multidão gritou revolução ao ouvir o líder de um país que já controlou o Líbano. Hoje, o presidente francês cobra um novo pacto político. Macron levou o que chamou de verdades duras para o encontro com governantes. Il faut rebâtir. Ele disse que a França só vai ajudar com reformas indispensáveis, ou o Líbano vai continuar afundando. As toneladas de ajuda humanitária já estão chegando no Líbano. Só que, além de suprimentos e equipamentos médicos, o país também precisa de enorme investimento financeiro. O Líbano deu o seu primeiro calote da história em março, e a mega explosão acabou agravando a pior crise econômica em décadas. O governo libanês deu 4 dias para a comissão de inquérito apontar por que o material explosivo não foi guardado com devidos cuidados. O chefe do porto e o chefe da autoridade alfandegária teriam alertado para o extremo perigo e sugerido até a venda do produto. O Conselho Supremo de Defesa do país prometeu punição máxima, mas o governo já começa a ser punido. As pessoas interrompem a limpeza das ruas para protestar contra ministros. A vontade é de varrer o sistema político. Foram 6 anos de negligência que estouraram no colo da população. O hotel não tem condição de receber mais ninguém. A grávida tinha dado entrada no hospital. O pai estava preparado para gritos, mas não para tantos. A mãe foi em frente e deu à luz. Jorge nasceu como o povo libanês, que luta contra tudo para sobreviver. A polícia libanesa prendeu o diretor-geral do porto de Beirute e mais 15 pessoas. Os japoneses lembraram hoje os 75 anos da explosão da bomba atômica de Hiroshima. O sino tocou no horário em que a bomba A, como é chamada no Japão, explodiu sobre Hiroshima.
8h15 da manhã. Depois de um minuto de silêncio, foram depositadas flores em memória às mais de 140 mil vítimas diretas e indiretas do bombardeio realizado pela Força Aérea Americana no dia 6 de agosto de 1945. O prefeito de Hiroshima pediu em discurso que o Japão assine o Tratado sobre Proibição de Armas Nucleares. O pacto de 2017 não tem japoneses, americanos e a maioria dos países da OTAN, Aliança Militar Ocidental, entre os signatários. O primeiro-ministro Shinzo Abe não citou o acordo, mas disse que o mundo precisa se comprometer contra o uso de armamentos nucleares. A data não foi esquecida, mas a cerimônia precisou de alguns ajustes por causa da pandemia do novo coronavírus, sobretudo com a limitação na participação de sobreviventes, todos eles com idade muito avançada. Por isso, houve cuidados como o uso de máscaras e distanciamento entre os menos de 1.000 presentes. Em anos anteriores, entre convidados e público em geral, mais de 40 mil pessoas lotaram a praça onde fica o Memorial da Paz. No próximo domingo, uma cerimônia reduzida também será organizada em Nagasaki, a cidade atingida pela segunda bomba atômica que levou ao fim da Segunda Guerra Mundial. A seguir, o senador Flávio Bolsonaro pede a troca dos investigadores no caso das rachadinhas. Assinadas as regras novas para delação premiada de empresas sem a participação dos procuradores do Ministério Público. Uma correção na reportagem sobre o teto de gastos. O deputado Carlos Jordi é do estado do Rio de Janeiro e não de São Paulo, como apareceu na identificação dele na tela. O senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos, pediu a substituição dos promotores que investigam o suposto esquema de rachadinha no gabinete dele quando era deputado estadual no Rio. O pedido de Flávio Bolsonaro foi encaminhado ao Conselho Nacional do Ministério Público. O filho do presidente Jair Bolsonaro argumenta que os promotores do GAEC, Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção, que estão à frente do caso há 1 ano e meio, não podem investigar quem tem foro privilegiado. Situação que Flávio conseguiu há pouco mais de um mês. Ele ganhou o direito ao foro privilegiado, concedido aos deputados estaduais, cargo que não ocupa mais, numa votação no Tribunal de Justiça do Rio. E na Justiça, o privilégio teve efeito imediato. A decisão tirou o processo da rachadinha do juiz Flávio Itabaiana, da primeira instância, e foi para o órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio, a segunda instância. Agora, Flávio quer o mesmo no Ministério Público. A defesa do senador pediu que a investigação seja conduzida por um procurador que atua na segunda instância, ou pelo próprio Procurador-Geral de Justiça, o chefe do MP no Rio. E questiona a decisão do Ministério Público de manter os promotores do Núcleo de Combate à Corrupção no caso. Flávio Bolsonaro é investigado pelos crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa na suposta prática da rachadinha. A troca dos promotores é a 10ª tentativa dele de barrar as investigações. O relator do caso no Conselho Nacional do Ministério Público notificou o MP do Rio na terça-feira, que agora tem 15 dias para se manifestar. Mas o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público aqui do Estado já se pronunciou. Eduardo Gussen reafirmou hoje em nota o que já havia informado no começo do mês passado. Ele explicou que delegou poderes aos promotores do GAEC para seguirem nas investigações até o final, porque nos moldes de outras forças-tarefas, eles atuam em auxílio ao promotor natural, que depois da decisão do TJ do Rio, passou a ser o próprio Procurador-Geral. E diante disso, disse que as investigações devem seguir normalmente, sem paralisações desnecessárias por conta de mudanças de competência de jurisdição. O secretário de Transportes Metropolitanos de São Paulo, Alexandre Baldi, do Progressista, foi preso hoje numa nova fase da Operação Lava Jato do Rio. Ele é suspeito de desviar dinheiro público em contratos na área de saúde quando ocupava cargos nos governos federal e de Goiás. Alexandre Baldi tem uma vida de luxo, que, segundo o Ministério Público Federal, era, em parte, sustentada com dinheiro da corrupção. O pedido de prisão apresenta fotos de jatinhos, charutos e restaurantes caros. Baldi foi preso hoje em casa nos Jardins, bairro nobre de São Paulo.
Ele foi deputado federal, ministro das cidades no governo Michel Temer, do MDB, secretário de comércio da gestão de Marconi Perillo, em Goiás, do PSDB, e atualmente é secretário estadual de transportes metropolitanos do estado de São Paulo, no governo de João Dória, também do PSDB. Para o juiz Marcelo Bretas, da Lava Jato do Rio, os delitos atribuídos a Baldi não têm relação com o atual cargo dele em São Paulo. O magistrado afirmou que Baldi utilizou de seus cargos no governo de Goiás e no governo federal para solicitar vantagens indevidas da organização social Pró-Saúde, que administra unidades de saúde. Ele teria influenciado nos pagamentos devidos à organização social pelo governo de Goiás e, em contrapartida, teria recebido R$500 mil. Segundo a investigação, entregas de propina costumavam ser feitas dentro de caixas de gravatas, como essa. A Polícia Federal fez buscas também na casa de Baldi, em Brasília, onde os agentes encontraram R$90 mil em espécie, divididos em 2 cofres. No total, a Lava Jato apreendeu R$250 mil em endereços ligados a ele. O Ministério Público Federal investiga também se Alexandre Baldi teve participação em uma contratação da Fundação Oswaldo Cruz, aqui no Rio. Segundo os procuradores, uma licitação foi direcionada para que a empresa Vertude fosse contratada. Em troca, Baldi teria recebido R$900 mil. O Ministério Público afirma que a contratação foi intermediada pelo médico Guilherme Franco Neto, pesquisador da Fiocruz, preso hoje. Mas os procuradores não apontaram recebimento de dinheiro por parte de Guilherme. Em Goiânia, os agentes prenderam também o ex-presidente da Junta Comercial de Goiás, Rafael Lousa, que teria sido indicado por Baldi para ocupar o cargo. Os presos vão responder pelos crimes de corrupção, peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Os investigadores descobriram que a mulher do secretário comprou uma mansão em Brasília por R$7.600.000 e suspeitam que metade tenha sido paga em dinheiro vivo. O governo de São Paulo informou que Baldi pediu licença do cargo por 30 dias a partir de amanhã para se concentrar na defesa e que os fatos que levaram às acusações não têm relação com a atual gestão. A assessoria de Baldi declarou que é desnecessário e exagerado determinar uma prisão por supostos fatos ocorridos no ano de 2013 em Goiás. Que Alexandre Baldi não participou desses fatos e que ele sempre esteve à disposição para esclarecer qualquer questão. A organização Pró-Saúde afirmou que desde 2017 tem colaborado com as investigações e adotado ações para fortalecer sua integridade institucional. Sobre a prisão do pesquisador Guilherme Franco Neto, a Fiocruz informou que o médico é referência nas áreas de saúde e ambiente, com extensa lista de contribuições à saúde pública. A Fiocruz abriu uma investigação interna e declarou ter convicção de que os fatos serão esclarecidos. Nós não conseguimos contato com a empresa Vertude, nem com o ex-governador de Goiás, Marconi Perillo. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Benedito Gonçalves, concedeu um habeas corpus ao ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro, Edmar Santos, suspeito de corrupção na compra de respiradores numa investigação do Ministério Público do Estado. O ministro acolheu a argumentação da subprocuradora da República, Lindora Araújo, de que o Ministério Público Federal também investiga Edmar para julgamento do STJ. Regras novas para acordos de leniência assinadas hoje retiraram um novo formato para acordos de leniência, uma delação premiada para empresas, foi por videoconferência. O protocolo diz que o Ministério Público passa a atuar, junto com a Polícia Federal e o Tribunal de Contas da União, no curso da investigação, da apuração, ou seja, apenas na fase anterior ao acordo. E constatando o envolvimento de pessoa jurídica nos ilícitos, acionarão a Controladoria Geral da União e a Advocacia Geral da União. A Controladoria Geral da União e a Advocacia Geral da União ficarão responsáveis pelas negociações e por fechar os acordos. Segundo a proposta, a ideia é incrementar a segurança jurídica e o trabalho integrado e coordenado das instituições. A AGU e CGU são órgãos diretamente ligados ao presidente Jair Bolsonaro e que, segundo procuradores, vão passar a receber informações sigilosas de diversas investigações, que poderão envolver autoridades do próprio governo.
Procuradores afirmam também que, sem o Ministério Público nessa fase, os acordos vão ser fechados sem a participação de um órgão de investigação, que tem o nome do geral da República documento, mas ele não participou da cerimônia, depois de a Procuradoria ter pedido, sem sucesso, o adiamento da assinatura. Ao longo da construção dessa proposta, Aras apoiou a ideia de retirar o Ministério Público das negociações de leniência, posição bastante criticada por procuradores. Por causa dessa pressão interna, ontem Aras decidiu que só vai se pronunciar depois de ouvir técnicos da PGR sobre o tema. Na prática, adiou uma tomada de posição. Na cerimônia, o ministro Dias Toffoli lembrou que Aras poderá assinar o documento depois e defendeu a nova proposta para os acordos de leniência. Além de ser um acordo que vai dar mais eficácia, celeridade e transparência no combate à corrupção, o acordo de cooperação sobre acordo de leniência não cria nem retira competências, pois elas decorrem da Constituição e das leis, conforme está expresso no próprio acordo. O advogado-geral da União, José Levi, disse que o acordo vai trazer segurança jurídica para as empresas que participarem. Mas procuradores afirmam o custo, porque muda a lógica atual do processo. A lei em vigor, de 2013, diz que a atribuição dos órgãos de fiscalização e controle fechar esse tipo de acordo, o que tem permitido ao MPF participar de todas as etapas de um processo de leniência, como ocorreu com a Odebrecht e a JIF. O novo protocolo não substitui o modelo atual, apenas oferece um novo caminho para as empresas fecharem o acordo de leniência. Mas a Associação Nacional dos Procuradores da República afirma que, mesmo assim, o novo texto pode levar a questionamentos na Justiça. É preciso que seja defendida essa prerrogativa, inclusive no âmbito da Justiça, se necessário for. A coordenação das atividades por parte da Advocacia Geral da União e da Controladoria Geral da União, que são órgãos ligados ao Poder Executivo, portanto sujeitos a uma hierarquia, deixa uma dúvida no ar. Se forem atingidos por esses acordos ou pelas práticas de corrupção agentes do próprio governo, esses órgãos vinculados ao Poder Executivo terão, portanto, condições de aprofundar as investigações? Essa é uma dúvida que o Ministério Público Federal defende pela independência com que atua e por ter a exclusividade da ação penal e a maioria das ações de improbidade delas decorrentes, a possibilidade de atuar com destaque, portanto, coordenando essas iniciativas. Alijar o Ministério Público Federal desse processo, sem dúvida nenhuma, é um grande retrocesso no combate à corrupção em nosso país. O Ministério da Justiça informou a ministra Carmen Lúcia, do STF, que a Secretaria de Operações Integradas não produz dossiês contra cidadãos nem instaura procedimentos de cunho inquisitorial. Carmen Lúcia pediu informações ao Ministério a respeito do relatório sobre quase 600 servidores públicos ligados a movimentos antifascistas. A ministra é a relatora de uma ação do partido Rede Sustentabilidade que questiona a ação da Secretaria. Hoje, o Ministério da Justiça afirmou que a CEOP atua dentro da legalidade, sem qualquer viés investigativo, punitivo e persecutório, e que compartilhar informações com o Poder Judiciário poderia colocar em risco os trabalhos de inteligência e a credibilidade do governo. O plenário do STF ainda não marcou data para julgar o pedido da rede para suspender a produção das informações. A Justiça de São Paulo deu 24 horas para que o deputado federal do PSC, Ottoni de Paula, retire postagens das redes sociais com ataques ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. O juiz Guilherme Madeira Desen estabeleceu uma multa por descumprimento dessa decisão de R$50 mil por dia. O juiz afirmou que não é possível utilizar a liberdade de expressão como escudo para a prática de crimes contra a honra e que as postagens violam a prerrogativa de imunidade parlamentar. Entre outras ofensas, Ottoni chama Alexandre de Moraes de lixo, tirano e canalha. Em nota, Ottoni de Paula pediu desculpas ao ministro, mas negou que o conteúdo tenha cunho agressivo e afirmou que reflete o que ele chamou de livre direito de expressão. A seguir, a pandemia do coronavírus nos estados.
A Arquidiocese de Belém anunciou agora há pouco as mudanças na maior procissão católica do Brasil por causa da pandemia. Foram suspensas as 13 romarias do Círio de Nazaré deste ano. Uma delas, no segundo domingo de outubro, reúne mais de 2 milhões de fiéis. As homenagens a Nossa Senhora de Nazaré vão ser na Basílica Santuário e na Catedral Metropolitana de Belém, transmitidas pelas redes sociais. O Círio é realizado há 227 anos na capital do Pará. Uma medida provisória assinada hoje pelo presidente Jair Bolsonaro liberou 1 bilhão e 900 milhões de reais para a produção da vacina contra o coronavírus desenvolvida pela Universidade Britânica de Oxford. A vacina está na última fase de testes com humanos e é considerada uma das mais promissoras. O laboratório AstraZeneca, que trabalha com a universidade, vai transferir a tecnologia para a Fundação Oswaldo Cruz. O dinheiro viabiliza a produção de 100 milhões de doses. A medida provisória entra em vigor assim que for publicada no Diário Oficial e tem 4 meses para ser aprovada pelo Congresso. Em São Paulo, o interesse por um serviço drive-thru que faz o teste para a Covid-19 está provocando uma fila grande. É que muita gente acha que o resultado negativo é suficiente para respirar aliviado. Mas os especialistas alertam que o teste não libera ninguém de todas as medidas preventivas. A fila no estacionamento do shopping na Zona Sul de São Paulo, desde a madrugada, lembra os dias de grandes promoções no varejo. Vale a pena, claro. Eu acho importante, né? O Desejo é um dos 400 testes gratuitos para a Covid-19. É mais uma das ações que o Butantan faz no sentido de identificar o vírus, né, a circulação do vírus na população. E, com isso, obter uma fotografia da epidemia. Nem o Instituto Butantan contava em ter que dobrar a oferta de testes. Só a lógica de uma pandemia explica tanta procura por esse serviço. A família do Flávio passou mais de 10 horas dentro do carro. Sem almoço, só com lanchinho. Atrás de uma espécie de passe livre. Para visitar alguém, a gente quer ter uma certeza que a gente não está infectado, né? O teste é o chamado padrão ouro. A coleta do nariz e da garganta é levada para o laboratório. Lá é acrescentada uma enzima que transforma o RNA, a identidade genética do vírus, em DNA. O DNA é ampliado e assim é possível procurar o material genético do novo coronavírus na amostra. Se for encontrado, o teste é positivo. Essa é a primeira geração de testes, tão nova quanto a doença. É por isso que os médicos dizem que adotar o exame para compartilhar espaços e quebrar o isolamento diminui, mas não zera o risco de contágio. O diretor de diagnóstico do Hospital Sírio-Libanês explica que nos primeiros dias de infecção, o teste pode dar um falso negativo, porque a quantidade... O passaporte é o sonho de todos nós, né? É o que todo mundo quer. Mas, infelizmente, a curto prazo, nós não vamos ter isso, justamente porque a gente não tem um teste perfeito, que é 100%. Ele não é tão sensível quanto nós gostaríamos que fosse. O Brasil já tem mais de 2 milhões de recuperados da doença. No mundo, os casos de reinfecção são raros e estão sendo estudados. Os médicos não sabem por quanto tempo os anticorpos protegem. Por isso, não é possível saber quando um teste pode ser interpretado como uma espécie de salvo-conduto. Por isso, ainda a recomendação é de se utilizar máscara, de ainda evitar as aglomerações, um certo distanciamento social. Olha, hoje, pesquisadores da Universidade de São Paulo confirmaram que uma técnica de enfermagem de Ribeirão Preto testou positivo 2 vezes para o coronavírus no intervalo de 50 dias. Agora eles querem entender o que tornou possível a suposta reinfecção para ajudar no desenvolvimento de uma vacina. Os pesquisadores salientaram que o caso é extremamente raro. A Renata acabou de dizer isso. Foi o segundo caso documentado no mundo todo. O primeiro foi em Boston, nos Estados Unidos. A técnica de enfermagem está bem e já voltou ao trabalho. O Márcio Gomes tem os números atualizados da pandemia no Brasil, com os dados coletados pelo consórcio de veículos de imprensa. Boa noite, Márcio. Oi, Renata, Bonner, boa noite para vocês.
Boa noite a você que está em casa. Vamos começando com a média diária de mortes nos últimos 7 dias, que hoje ficou em 1.038, uma queda de 2% em relação à média de 14 dias atrás. A linha que mostra a média móvel de mortes está, neste momento, em estabilidade no Brasil. Vamos agora com a média móvel de novos casos, que está, seguindo a linha vermelha, em 43.396 novos casos, surgindo todos os dias, pela média dos últimos 7 dias. Uma alta de 1% em relação à média de 14 dias atrás. É preciso dizer que a média diária de casos, desde ontem, está em estabilidade. A comparação da média do dia com 14 dias atrás está abaixo de 15%, o que caracteriza a estabilidade. A situação no surgimento de novos casos em alguns estados é que chama a atenção. Goiás, por exemplo, passou dos 80 mil casos. Alagoas passou dos 65 mil. E Santa Catarina se aproxima dos 100 mil casos de Covid. O Tocantins teve hoje o número mais alto de registros em 24 horas. Foram 1.227 novos casos de ontem para hoje. E o total de casos por lá se aproxima de 30 mil desde o começo da pandemia, Renata. Vamos ver agora como é que está a situação em todos os estados brasileiros? Isso, é para isso que a gente tem o nosso mapa aqui. Vamos ver como é que estão os óbitos nesta quinta-feira. 7 estados estão com o número de mortes em alta. São eles Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Rio Grande do Norte. As maiores altas foram registradas em Santa Catarina e em Minas Gerais. Tocantins estava em estabilidade ontem e agora está com aumento nos óbitos. 9 estados e o Distrito Federal estão em estabilidade, ou seja, a média diária de mortes não teve uma alta ou uma queda muito grande. São eles São Paulo, São Paulo, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Acre, Amazonas, Roraima, Bahia, Ceará e Piauí. Acre e Bahia estavam em alta e agora estão no grupo de estados com estabilidade nas mortes. Amazonas e Ceará estavam no grupo de queda e agora vieram para a estabilidade. Aqui nós temos um destaque para a cidade de São Paulo, que atingiu hoje 10 mil mortes por Covid-19, segundo a Prefeitura. A cidade vinha registrando queda nos óbitos há uma semana e agora já conta mais de 24 mil mortos por Covid. 10 estados estão com redução na média diária de mortes. São eles Rio de Janeiro, Espírito Santo, Amapá, Pará, Rondônia, Alagoas, Maranhão, Paraíba, Pernambuco e Sergipe. As maiores quedas foram em Rondônia e no Maranhão. Rio de Janeiro e Alagoas estavam com estabilidade ontem e agora tem queda. Você encontra o mapa detalhado do seu estado em g1.com.br/coronavírus. Renata Bonner. Obrigada, Márcio. Numa rede social, ao lado do ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, o presidente Bolsonaro comentou hoje a marca de quase 100 mil brasileiros mortos pelo coronavírus. Se lamenta todas as mortes, já está chegando ao número 100 mil, talvez hoje, é isso? Essa semana chegará, provavelmente chegará a 100 mil. Vamos tocar a vida e buscar uma maneira de se safar desse problema. A médica Marisol Viegas, de Cáceres, em Mato Grosso, conta como está atravessando esses meses de pandemia. Trabalho com gestante há mais de 20 anos e o que nós temos observado é que um momento tão sublime, tão alegre, que é o nascimento de um filho, tem se tornado um momento de pânico para as gestantes e de muita tensão para nós. É muito difícil conviver com esse novo cenário, mas esperamos que isso acabe brevemente e que as famílias possam e voltem a se alegrar mais e com menos tensão com o nascimento de um filho. E para nós, profissionais da saúde, diminui a nossa tensão, a nossa expectativa e o nosso medo. Essa é a nossa esperança. O Jornal da Globo é depois de The Good Doctor. Boa noite. Boa noite. Até amanhã.